China, o país asiático com uma das civilizações mais antigas de toda a Terra, que se estabeleceu como a nova superpotência mundial no século XXI, registrando um dos crescimentos mais impressionantes já vistos na história moderna, saindo de um país miserável e agrário para uma economia industrial e de serviços, sendo a segunda maior do mundo, com um PIB de 14,3 trilhões de dólares, que ajudou a uma melhora considerável na qualidade de vida da população, tirando mais de 800 milhões de pessoas da extrema pobreza. E diferente do pensamento comum, os chineses foram uma das nações mais ricas do mundo por quase 2 milênios, e sendo assim, hoje estão apenas retomando o posto perdido nos séculos 19 e 20. O país também é a maior potência militar em número de soldados ativos, possuindo poder nuclear e um exército cada vez mais moderno, sendo um dos únicos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e de diversas organizações de desenvolvimento, como o BRICS e o G20. A China também é o país mais populoso do mundo, com 1,38 bilhão de habitantes e o terceiro maior em área geográfica, o que não surpreende a imensa demanda interna e mão de obra disponível no país, que fazem a China ser o maior exportador e o segundo maior importador de produtos e serviços do planeta. Mas apesar disso, a ausência de democracia, liberdade de expressão e respeito aos direitos humanos são sempre fatores que trabalham contra os chineses, principalmente nos últimos anos, e colocam dúvidas até quando o Partido Comunista Chinês irá conseguir blindar essas questões de sua população. E nesse vídeo, vamos entender como a China conseguiu sair de um país isolado e pobre para se tornar a indústria do mundo e uma potência tecnológica, com estimativas projetando que até 2028 irá superar os Estados Unidos e se tornar a maior economia de todo o mundo. Para isso, precisamos entender que durante milênios, a China foi um dos países mais poderosos da Terra, referência em diversos avanços científicos e tecnológicos para a humanidade, servindo de berço para invenções como a bússola, a pólvora, papel e a tipografia. Além disso, o país possuía um vasto território arável, que tornava a agricultura uma das atividades essenciais por séculos. Um dos maiores exemplos de poder e capacidade produtiva e humana da China imperial é a Muralha da China, uma das 7 maravilhas do mundo, criada para proteger a China de possíveis invasões e controlar as suas fronteiras. Porém, com as 2 guerras do ópio e, consequentemente, as derrotas para o Império Inglês e as revoluções industriais, o país ficou para trás tecnologicamente. O Império Qin, que até então era um símbolo de estabilidade, começou a ruir com a concessão de Hong Kong para os britânicos e a abertura de 5 portos para o comércio do ópio inglês, uma droga altamente entorpecente. A fome e o colapso econômico levaram à derrocada do Império Qin e se iniciou um longo período de instabilidade no território chinês, com uma guerra civil entre nacionalistas e comunistas que durou mais de 20 anos, que foi ainda mais acentuada com a invasão japonesa da China continental e a anexação da Manchúria, sendo um dos episódios mais brutais da Segunda Guerra Mundial. O fim da Guerra Civil ocorreu em 1949, com a derrota dos nacionalistas, e assim, Mao Tse-tung assumiu o poder, unificando o país novamente, mas agora em torno de um único partido, o Partido Comunista Chinês, com a ideia de modernizar e industrializar a nação, que nesse momento, depois de anos de guerra e instabilidade, tinha se tornado atrasada, destruída e a produtividade da agricultura, que até então era a principal atividade econômica, tinha caído bastante. E diferente de outros países que após a Segunda Guerra Mundial conseguiram se reerguer com a ajuda financeira dos Estados Unidos através do Plano Marshall, os chineses não tiveram esse privilégio, principalmente por questões ideológicas. Sendo assim, Mao buscou uma economia planificada, nos moldes soviéticos, nacionalizando a maior parte das empresas privadas, indústrias e o sistema bancário, além de uma reforma agrária e restrições de crédito. Essas mudanças inicialmente foram positivas, com a diminuição da inflação e a produtividade na indústria e na agricultura retomando os níveis anteriores. Com uma base um pouco mais sólida, o PCC, Partido Comunista Chinês, procurou investir em indústrias pesadas, como carvão, aço e ferro.
Contudo, um dos maiores problemas que essa iniciativa sofreu foi a falta de mão de obra para essas indústrias, tendo em vista que 80% da população chinesa vivia no campo. Além disso, a agricultura era familiar, com parte da produção para consumo próprio e o excedente indo para comercialização. Mas para Mao, essa ideia não era interessante, principalmente porque, para alcançar o desenvolvimento, ele via como fundamental o crescimento conjunto da indústria de aço e da produtividade da agricultura. E com isso, as terras foram coletivizadas. Iniciou-se o plano conhecido como o Grande Salto Adiante. E o resultado foi um dos maiores desastres de todo o século XX, pois o aço produzido era de baixa qualidade e a agricultura, sem a participação efetiva de especialistas, técnicas erradas de plantio e uma campanha nacional de extermínio de pardais, que Mao acreditava serem as principais pragas nas plantações, resultou em uma infestação de gafanhotos nas colheitas, na ausência de seus predadores, o que levou a uma grande queda na produção. E isso começou a levantar questionamentos dentro do partido, e oficiais do governo que controlavam a produção agrícola, para manter suas posições, continuavam mandando boa parte do que restou da produção para as cidades, gerando uma grande fome na região rural e, posteriormente, nas regiões urbanas. Estimativas projetam que em 4 anos, mais de 45 milhões de chineses morreram de fome, trabalho forçado e torturas. Com a queda de popularidade de Mao Tse-tung, ele iniciou a Revolução Cultural, visando se perpetuar no poder e perseguir opositores políticos, os taxando de burgueses que atrapalhavam o socialismo. E isso levou a uma época de terror, com ataques a artistas, cientistas, intelectuais, professores e capitalistas, levando-os para campos de reeducação para trabalho forçado, queima de livros, artefatos milenares, ataques a religiões e destruição de templos. E esse acontecimento levou à década perdida, com pouco progresso econômico, perda de inteligência intelectual e também ataque à educação. Perto do fim da década de 70, enquanto a China ainda era um país rural, muito pobre e com a população batalhando para se alimentar com uma renda per capita de $156, inferior a países como Congo, Índia e cerca de 11 vezes menor que a do Brasil na época, outros vizinhos asiáticos já tinham se tornado potências industriais, como o Japão e Hong Kong. Sendo assim, após a morte de Mao Tse-tung em 1976, iniciou-se o processo de mudança da economia chinesa para que conhecemos hoje, através de Deng Xiaoping, que, mesmo sendo marxista, entendeu que eram necessárias reformas para abandonar o fracasso da economia planificada. Para isso, implementou reformas que ficaram conhecidas como as 4 modernizações, que se iniciaram em 1978. Inspirado pelo sucesso de outro país asiático, Singapura, Deng estipulou que agora os trabalhadores não deveriam ganhar o mesmo, mas sim de acordo com a produtividade, e assim descoletivizou terras, retomou a propriedade privada nos campos, abriu as portas para o comércio exterior e criou as zonas econômicas especiais, regiões com políticas econômicas flexíveis orientadas para o livre mercado, com diversos incentivos fiscais e comerciais. Tal fator permitiu a essas regiões atraírem diversas empresas nacionais e estrangeiras, como a Guangzhou, Xangai e Shenzhen, 3 das mais importantes cidades chinesas do mundo. Deng também deu uma maior autonomia às indústrias, permitindo que as empresas produzissem bens para comercialização e bônus para recompensar a produtividade. E essas medidas, juntos da moeda desvalorizada e a mão de obra abundante e extremamente barata, foram a base para o boom industrial do país, com hoje a China possuindo 29% da produção de manufatura de todo o planeta. E os resultados foram excepcionais, pois graças à mão de obra extremamente barata, o país obteve um crescimento em média de 10% anualmente entre 1978 a 2010, com o PIB saindo de 149 bilhões para mais de 14 trilhões de dólares desde 78. E a linha de pobreza, que anteriormente atingia 88% da população chinesa, caiu para apenas 1,9%. Mas durante os últimos anos,
Com os salários mais altos, uma população em envelhecimento, com queda na força de trabalho e a desigualdade social, o governo chinês tem investido na alta tecnologia como uma chave para transformar a economia da China em uma economia dinâmica, robusta e sustentável, com um projeto chamado Made in China 2025, e assim abandonará o famoso posto de indústria do mundo, com produção de produtos baratos e de baixa qualidade devido a custos mais baixos de mão de obra, e passar a produzir produtos de serviços de maior valor, que se torna ainda mais possível pelo fato da China possuir mais de 4,5 milhões de profissionais graduados em áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, sendo a maior do mundo, comparado a 2,6 milhões da Índia e 568 mil pessoas dos Estados Unidos. Isso fez o país se destacar com inteligência artificial, robôs e ser um dos pioneiros na tecnologia 5G, além de Zhongguancun, uma região em Pequim e Shenzhen, sendo considerada como o Vale do Silício chinês, criando diversas empresas de tecnologia que ganharam espaço no cenário global, como a Huawei e a Xiaomi no setor de telefonia, a DJI, que detém 72% do mercado mundial de drones, e a Tencent, que é um conglomerado que investe em mais de 800 empresas, inclusive a Nubank no Brasil. E como a população chinesa não tem acesso a diversas empresas americanas, como a Amazon, WhatsApp e YouTube, foi possível o surgimento de empresas chinesas com serviços semelhantes, como Alibaba, WeChat e Baidu. E essas empresas, mesmo com receitas enormes devido ao imenso mercado interno, ainda não se espalharam pelo mundo como as americanas, o que mostra um potencial enorme de aumentarem sua influência global futuramente, como o TikTok vem fazendo. E com isso, se iniciaria o processo que seria uma das bases para o crescimento chinês, pois entre 1992 e 2011, o investimento de 8,5% do PIB por ano em infraestrutura de cidades, rodovias, portos, ferrovias de alta velocidade e aeroportos possibilitaram o transporte de produtos ao redor do país e do mundo de maneira eficiente e rápida. Nos últimos anos, as novas áreas de crescimento têm sido as principais prioridades das autoridades chinesas. Além disso, os chineses desde 2000 têm procurado expandir sua influência globalmente, financiando diversos projetos ao redor do mundo, como a iniciativa Belt and Road, mais conhecida como a Nova Rota da Seda, que consiste em uma série de obras de infraestrutura terrestres conectando o Oriente Médio, Europa, África e Ásia, e a infraestrutura marítima, passando pelos oceanos Pacífico e Índico e chegando ao Mar Mediterrâneo, visando conectar ainda mais a China com o resto do mundo, além de proporcionar um desenvolvimento maior para o interior do país. É fato que o Estado forte foi responsável pelo boom econômico que a nação experimentou nos últimos 40 anos, mas a questão é se o mesmo não vai ser o responsável pela queda da China, pois nos últimos anos, diversas questões começaram a se acentuar e podem contribuir para uma futura crise econômica. Por exemplo, a imagem do país tem se deteriorado bastante junto ao Ocidente, com o governo chinês sendo muito criticado em diversas situações pelas potências ocidentais, como a origem do vírus da Covid-19, as recentes intervenções em Hong Kong, espionagem e as ameaças à anexação de Taiwan, todos assuntos abordados na recente cúpula do G7. Além disso, diversos países do Ocidente estão banindo a tecnologia 5G da Huawei, citando ameaças à segurança nacional, como os Estados Unidos, Austrália, Japão, Reino Unido e Suécia, além de outros discutindo possível banimento. A poluição também é um problema, pois o crescimento chinês está muito atrelado ao uso de carvão para a geração de energia, que ainda representa 57% do consumo total de energia do país. E mesmo com os esforços para reduzir o uso, que chegou a ser 90% do total de energia na década de 90, o consumo ainda é o mais alto do mundo, causando 38 bilhões de dólares de prejuízos com perdas na agricultura, além de 1 milhão de mortes anualmente. Apesar disso, o líder chinês Xi Jinping prometeu até 2060 tornar o país neutro em emissão de carbono, o que será um desafio enorme, com ministros chineses estimando um gasto de 15 trilhões de dólares em carros elétricos e energias renováveis para conseguir atingir o objetivo. Portanto,
É evidente que a China, independentemente dos motivos, vai continuar no protagonismo mundial neste século, seja pelos projetos ambiciosos, pelas políticas controversas ou inovações tecnológicas. Mas os chineses precisam resolver seus problemas estruturais e políticos para continuar solidificando relações com o resto do mundo, pois as diferenças ideológicas e a crescente postura agressiva podem causar problemas diplomáticos e econômicos futuramente. Sendo assim, os planos chineses parecem ambiciosos e excepcionais no papel, mas se irão se concretizar, somente o futuro dirá, principalmente pelo caráter fechado e a acelerada mudança econômica e social do país, que com certeza vai continuar sendo tema de estudo por muitos anos, quebrando paradigmas e voltando a ser relevante no cenário mundial, lugar que ocupou por quase 2000 anos.